Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Muito obrigada pelas perguntas de vocês. Anotei aqui no meu caderninho. Tirei do celular, anotei aqui, porque o celular tá gravando, é claro. Mas muito obrigada a todo mundo. Eu fiz até uma brincadeira com a Helena. Falei que se ninguém fizesse nenhuma pergunta, pelo menos a da Helena tava garantida. Então, muito obrigada, viu? Eu vou ir me intercalando as perguntas aqui. Tem perguntas mais quentes, que na minha época a gente falava assim, tira as crianças descalço da sala. E tem perguntas do dia a dia. A Paula me falou, pediu para eu falar mais sobre o microagulhamento. Eu vou falar assim, eu não ia, mas eu acho que isso pode ajudar muita gente. Tava conversando com umas amigas, e dentro da realidade, da minha realidade, eu acho que é o melhor custo-benefício. É claro que eu preferia fazer um esteticista, um dermatologista, mas o que eu estou disposta a investir agora, dentro das minhas prioridades, o microagulhamento é o que me traz melhor resultado dentro do que eu posso. Eu tenho espinhas profundas, sabe aquelas espinhas que fazem nódulo assim, que dá até íngua aqui no pescoço? Desde que eu me tornei adulta. Já fiz tratamento com Roacutan, já fiz algumas séries de tratamento com antibiótico que o dermatologista receitou. E melhora um tempo e volta. Eu tenho também rosácea. Então, eu considero que o microagulhamento é muito bom para minha rosácea, para espinhas essas profundas não faz diferença, que essas espinhas vão aparecer, só que o microagulhamento melhora as marcas que essas espinhas causam na minha pele. Melhora também, sabe, a pele fica mais tonificada, assim, mas a textura dela fica melhor também, eu considero melhor viço, e melhora também, sabe, as rugas e linhas de expressão. Eu tenho 43 anos e considero que me ajudou a não ter uma pele pior do que poderia ser. Eu noto a diferença de quando eu parei de fazer por falta de tempo e agora que eu voltei a fazer, e no período que eu levava a sério, que eu fazia com assiduidade, eu fazia assim com muita frequência. Então, considero que isso ajuda. A Fê me perguntou sobre casamento, sobre rotina e como deixar mais picante. Vou deixar um pouquinho mais pro final essa pergunta. Vou responder de casa. A Lili e a Ivone me perguntaram como que eu faço com a rotina do dia a dia, com essa rotina de cuidados com a casa e de faxina, como é que eu me organizo. Se eu tenho um dia só que eu faço tudo, eu prefiro separar um pouquinho por dia. Todo dia eu tenho mais ou menos na minha cabeça o que eu faço. Por exemplo, na segunda-feira eu gosto de lavar roupa. Então aqui em casa todo mundo já sabe que as roupas vão tudo pro cesto, não tem segunda e terça eu tô lavando as roupas. Na quarta ou na quinta eu gosto de limpar os banheiros, então eu já sei que eu vou fazer aquela faxina no banheiro, às vezes é necessário antes, mas em geral é isso que eu vou fazendo. Passar pano, eu passo pano um dia sim, um dia não. Quando eu mudo muito de rotina, assim, que nem teve fases que eu precisei mudar, que eu fui trabalhar por muitas horas, daí eu anotava as coisas que eu tinha que fazer naquele dia, ia separando, porque o horário era muito contado, então eu separava um pouco por dia, e também eu acabava tirando da minha cabeça quando eu anotava, então era menos uma coisa para me preocupar, menos uma coisa. Até uma técnica terapêutica, quando a gente bota no papel, anota ali ou anota no celular, a gente tira um pouquinho dessa preocupação da nossa cabeça. Sobra mais espaço para o que realmente não tem como a gente não se preocupar. Então, nessas transições eu gostava de anotar, mas agora no dia a dia, eu só anoto, por exemplo, as portas, eu limpo cada uns 2 meses, então eu anoto o que eu vou fazer naquela semana. Quando vai chegando a hora que eu vejo assim, eu preciso limpar essas portas, eu preciso limpar os armários. Daí eu anoto, e os tempinhos que eu vou tendo durante a semana, as brechas, eu vou encaixando essas atividades que eu não faço no dia a dia, que não faz parte da minha rotina, mas que são necessárias fazer na casa. Essa semana mesmo, sexta-feira, eu tirei para limpar o quarto dos meninos, porque aqui o Gui cuida do quarto deles, né, porque o Caio não tá aqui, e a Helena cuida do quarto dela, só que eles fazem aquela limpeza por cima, botam o aspirador ali, robô para aspirar, então não limpa os cantinhos, não é minucioso. Então na sexta-feira eu aproveitei que o Gui tava na praia, o Caio tá na casa dele, fiz aquela limpeza detalhada. Daí sim, eu perco uma manhã toda fazendo isso, mas no geral é um pouquinho por dia que eu faço. Pra mim é melhor, mas não é toda a rotina que se adapta, né? Tem gente que não tem essa disponibilidade, né? A Paula me fez um elogio, muito obrigada, viu, Paula? E também me fez uma pergunta de que se essa energia boa que ela sente nos vídeos, essa maneira que eu tenho de encarar a vida, é uma coisa que eu aprendi ou já é minha mesmo? Eu considero que é uma mistura, do meu temperamento, é uma mistura da minha genética, da minha biologia, é uma mistura do ambiente também que eu vivi, que me influenciou,
E é uma mistura também das minhas escolhas. Então é igual uma massa de bolo, a gente vai pôr os ingredientes e no final sai a gente, né? Eu lembro que desde nova, às vezes tinha assim uma festa pra ir, assim, um casamento ou uma coisa assim, e eu não tinha roupa. Daí eu pensava, tá, não tenho roupa, mas dentro das roupas que eu tenho, o que eu posso fazer diferente? E eu lembro que eu punha punho nas calças, sabe as calças que tava pula-brejo, curta assim? Eu fazia uma barrinha, minha tia tinha tecido, tinha máquina lá, aquela costureira, eu punha uma barra pra calça ficar um pouco no tamanho certo. Eu lembro que eu customizava uma roupa, uma camiseta, para parecer um pouco melhor, assim, dentro das possibilidades que eu tinha. Então, eu já lembro que isso é desde nova. Mas eu também sempre tenho a intenção e penso assim, ó, eu sou a luz da minha casa, né? Eu esteio como mãe, como mulher. Então, eu puxo um pouco essa responsabilidade para mim, porque meus filhos estão aprendendo comigo. Então, eu acho que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi os filhos, para que eu tente ser melhor a cada dia, sempre pensar neles que eles estão aprendendo comigo. Porque eu lembro quando eu fiquei no sítio, eu tinha uns 2, 3 anos, a minha tia enxergava a vida, tinha bons olhos para ver a vida, então eu aprendi muito com ela, e penso que os meus filhos também estão aprendendo comigo. Então eu sempre estou pensando, o que eu posso fazer, tá? Dentro das minhas possibilidades, o que é possível eu fazer? Dentro dessa realidade que eu tô agora, porque às vezes a gente se compara com o Instagram, com rede social, com a vida dos outros, com o marido dos outros, com a esposa, com os filhos, e dentro da minha realidade, o que eu posso fazer diferente se isso está me incomodando? Como é que eu posso ver a vida melhor? E eu me permito ficar triste, claro, como todo mundo, mas eu penso assim também, tá, eu tô triste, hoje eu vou me permitir, a vida é assim mesmo, é horrível, você tem toda a razão, mas tá bom, me dou um prazo e daqui a pouco eu começo a mexer aquele açúcar que tá no fundo, para que a vida fique um pouco mais doce. E isso influencia a vida dos nossos filhos. Eu lembro que um dos meus filhos, na época que estava começando a pandemia, passando por uma época difícil, sabe, a cabeça bagunçada, adolescente, então gostava de ficar no quarto escuro. Daí eu dei uns dias, falei, agora tá na hora da gente começar a se mexer. Vamos tomar um solzinho lá fora, 10 minutinhos de manhã, 10 minutinhos à tarde. Não podia ir em lugar nenhum, falei, então vamos sair e dar uma voltinha de bicicleta. Pegava eles e ia pelo bairro, tem uma pracinha aqui perto, vamos levar as cachorras, vamos se mexer, vamos fazer caminhada. Às vezes a gente saía de carro, falava, vamos pegar, vamos entrar no carro, coloca uma música bem alta, a gente vai, não podia ir em lugar nenhum, mas a gente vai de carro, dá uma volta. No outro dia eu falava assim, eu fiz cookies, levava lá no quarto, tirava um tempinho e falava, vamos tomar café junto. Então tem algumas coisas que a gente faz para nossa vida que influencia na vida deles e acaba sendo um espelho para ele também. E se não é do nosso temperamento, a gente pode trabalhar para que isso melhore essa forma de enxergar a vida, tentar ver com os bons olhos, fazer com intenção, tudo bem, eu não tô com vontade, isso é chato, eu não quero pensar nisso, mas fazer com a intenção de melhorar realmente, tá? Eu não tô com vontade, mas eu vou sair, vou fazer uma caminhada, eu vou tomar um pouco de sol, eu vou escutar uma música que melhore a minha vida, observar o que a gente ouve, porque tem dias que a gente não tá bem, e a tendência é o quê? A gente aceita um vídeo ali no YouTube, eu amo o YouTube, né? No YouTube uma coisa ali que tem a ver com o que a gente tá sentindo, daí o algoritmo é esperto, ele manda outro vídeo naquela vibe, e assim às vezes a gente vai descendo, em vez de melhorar, daqui a pouco a gente tá chorando, assistindo o vídeo, por causa das nossas dificuldades e da dificuldade dos outros. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente tá vendo, o que a gente tá ouvindo, o que a gente tá conversando com as outras pessoas, porque às vezes a gente conversa, e é bom a gente conversar e falar de como tá se sentindo, mas é bom também a gente ouvir o outro, é bom a gente também mudar de assunto, porque senão a gente acaba se entrando num buraco que a gente não consegue sair. Então é bom não estimular demais isso, a gente se dá um prazo, e a gente tentar ver a vida com os bons olhos, porque os nossos filhos estão aprendendo muito com a gente, né? Então talvez em pensar, eles estão se espelhando em mim, talvez seja um bom incentivo para a gente olhar a vida com os bons olhos, tentar trazer leveza, encarar as coisas de uma maneira assim, tipo, eu gosto de pensar assim e falo isso para os meus pacientes e falo isso aqui em casa também para os meus filhos, para o Fábio também. Daqui 3 anos, o que isso vai fazer de diferença na nossa vida? Às vezes a gente está passando por um problema ali no dia a dia, que nos aborrece, a gente fica estressado e tal. Mas eu penso, daqui 3 anos isso vai fazer diferença na minha vida? Que 1 ano eu vou lembrar disso? A maioria das vezes a gente não vai. Neguinho que tá roncando aqui embaixo, gente. Muitas vezes não vai fazer diferença. E a gente dá um tamanho, uma importância tão grande para aquilo que às vezes acaba com o nosso dia o dia inteiro, sendo que daqui a pouco aquilo nem faz mais diferença na nossa vida. Que aquilo nem tem mais interferência. Não é? Então eu sempre tento dar as devidas proporções, mas é claro, a gente tem que respeitar o que a gente sente, mas não estimular demais, principalmente quando é negativo, porque a tendência, o nosso cérebro é gostar daquele negativo ali por questão até de sobrevivência,
Então é bom a gente se cuidar nesse sentido de ter uma forma ativa de ver a vida, ativa de ver com os bons olhos. A Fê me perguntou sobre o casamento, como é que deixa uma rotina melhor, como é que a gente faz para estimular no dia a dia, ter um pouco mais de vontade, ter um pouco mais de fogo ali num casamento a longo prazo, né? O meu casamento, por exemplo, tem 25 anos, então tenho experiência para falar nisso também, como vivenciando essa experiência, mais do que como psicólogo eu vou falar aqui, tá? Tem aquele livro, As 5 Linguagens do Amor. Ele eu considero um livro excelente para a gente ler, para melhorar a nossa relação em todos os sentidos, porque a gente passa a entender o que nos estimula, né? Tem atos de serviço, tem presentes, tem palavras de afirmação, tem presença, tempo de qualidade. Então a gente, lendo, pode nos ajudar. Porque a gente nos conhece, conhece o outro também, o que nos faz bem. E cada casal tem uma maneira de funcionar. Eu posso trazer aqui para vocês várias dicas, gravar um vídeo sobre isso. Mas isso pode ter muito a ver com a minha relação e a do Fábio, como é que é a nossa vida, como é que a gente encara a vida e como é que faz bem pra gente. Mas quando você passa a individualizar e entender como é que é a linguagem do amor do outro, a sua linguagem, isso pode te ajudar a você entender especificamente. Tem também o fato dos dois quererem. Eu tô partindo aqui de um casamento funcional, um casamento que há respeito, um casamento que pode haver algumas mágoas, tudo bem, isso faz parte de todo o casamento, algumas dificuldades. Mas, em geral, que haja o respeito, que haja a dignidade, né, que esteja sendo um casamento funcional. Então, para esses casamentos, assim, que só estão na rotina mesmo, eu considero que rotina não é ruim, gente. Que a rotina faz parte, a rotina nos traz segurança, a rotina nos traz até prosperidade, que com rotina você não precisa ficar pensando todo dia o que vai ser do dia de amanhã, você consegue focar, inclusive na parte financeira. Então, eu acho a rotina bom. Mas a gente tem que também sair com si. Nossa, agora eu tô com soluço, gente. Tem aquela técnica de prender a respiração. Vamos ver se eu não soluço mais. Tem também do fato do casal, os dois querem fazer isso, a importância do diálogo, da gente conversar. Falar pro maridão, pra esposa, certas coisas estão me incomodando, a gente poderia sair um pouco da rotina, acho que isso vai fazer bem pra mim, vai fazer bem pra você, e entender como é que funciona. Por exemplo, a minha linguagem do amor, uma delas, e acho que a principal, é atos de serviço. Então, o Fábio já sabe, ele já conhece como é que eu funciono, e eu conheço a linguagem do amor dele, que é tempo de presença, que é palavras de afirmação. Então, eu sei que para que a gente esteja bem junto, eu preciso ter tempo de qualidade com ele. Tempo de qualidade é fora do celular, ficar juntinho. O Fábio gosta de, sei lá, de ficar com a perna juntinha, assim, certas coisas que não tem muito a ver com o erótico em si, mas que estimula. Estar ali presente, corpo a corpo, deitado na cama junto, ou no sofá, ou tomar um café junto, isso estimula. No meu caso, se ele chega e, por exemplo, ele tá vendo que a casa precisa ser feita determinadas coisas, e sei lá, ele chega e eu tô me acabando de fazer tudo e ele deita no sofá, isso não vai me estimular. Então ele já sabe que ele vai ter que me ajudar para ele colher os frutos depois. E da mesma forma eu sei também que ele precisa desse tempo de qualidade, ele precisa que eu converse com ele, que eu fale, né, que eu não fique trazendo só problemas, mas que eu fale alguma coisa, ou que ele tenha algum elogio sincero, que aquilo também estimula ele. Então você vai entendendo como é que o outro funciona, as coisas vão melhor, não só nisso, no sexo em si, mas em como um todo. E a gente precisa querer isso de verdade. Se você não quer, daí não adianta nem eu ficar falando aqui, trazendo ideias, porque não quer, não é? Só que isso tem consequências. Todas as nossas escolhas têm consequências, pro bem e pro mal. E a gente tem que ser adulto o suficiente para entender o que eu não quero. Não quero me estimular, não quero que seja melhor. É uma decisão que eu tenho, só que lidar com as consequências dessas nossas decisões, né? E esse negócio de cair na rotina, de vez em quando, a gente tem que pensar em coisas diferentes que às vezes a gente não tá nem tão afim, mas que pode nos estimular. Mulher mesmo, às vezes tem que ler alguma coisa, tem que ver, não tô falando nem de um vídeo erótico, um negócio pra acima de 18, mas alguma coisa que lhe traga ali aquela sensação, que desperte aquela vontade. Tô falando mais de mulher, mas eu posso gravar um vídeo como um todo.
É aquele curso de pompoarismo que eu falei, aquilo lá é muito bom, gente, porque você tá fazendo lá os exercícios, você tá se estimulando sem perceber, porque às vezes a gente não tem a lubrificação adequada e aquele curso pode ajudar as mulheres, porque quando você tá fazendo os exercícios, aí tá lá, tem um aplicativo que a gente põe no celular, né, que fica como que é? Aperta, solta, aperta. Você tá fazendo isso, tá estimulando. É a mesma coisa na pele. Você vai fazer um procedimento que nem um microagulhamento na pele. Você tá estimulando o colágeno, estimulando novas células ali. Daí você faz uma esfoliação, tira. E a parte íntima é a mesma coisa. Quando a gente faz o exercício, é um músculo. Você tá estimulando aquilo. Então não é que você vai fazer num dia e vai ver o resultado. Mas você com certeza vai se sentir mais estimulada ao ato sexual em si, a sentir mais desejo também. E às vezes a gente fica esperando muito do outro, porque o outro não faz, porque o outro não procura, porque o outro não sei o que. Parte da gente também, ter a nossa responsabilidade nisso e procurar o que nos faz bem também. E às vezes a gente pensa em coisas para sair da rotina, mas muito mais do ponto sexual do que às vezes na rotina do dia a dia, assim, que aquilo pode estimular durante o seu dia, que vai culminar no ato sexual, né? Então o pompoarismo é uma excelente dica. Falar, eu não posso pagar o curso do pompoarismo. Pesquisa na internet, porque muito do curso que eu fiz, tô fazendo ainda da Kátia Fonseca é o nome dela, né? Tem na internet, dá pra gente pesquisar mais sobre. Leia alguma coisa também que traga aquela vontade, assim, no dia, mas também já vai combinando com o marido, fala, eu tô tentando me estimular, gostaria que você também pensasse sobre isso, então vamos cada um colaborar, fazer a sua parte para que chegue, sei lá, à noite a gente esteja disposto a isso, porque às vezes a gente fica no casamento esperando surgir a vontade, surgir assim, quando a lua e o sol se encontrar. Não, às vezes a gente tem que fazer ativamente certas coisas para que aquilo aconteça. Que isso acontece quando a gente é novinho, começo do casamento. Depois de muito tempo de casamento, tem filho, marido, criança, conta para pagar, problemas, a gente tem que ter a intenção de ter aquela vida sexual ativa, de estimular realmente. Mas eu tô falando isso de um ponto de vista de um casamento saudável, que tem as dificuldades normais do dia a dia, não no relacionamento só abuso, né? Tô falando isso partindo de um casamento que tá tudo bem, você só quer melhorar e trazer isso de uma forma ativa. Eu não posso gravar um vídeo falando mais especificamente sobre esse assunto. Mas o que eu posso dizer é que tem a intenção realmente de melhorar, fazendo alguma coisa que não fique só no plano das ideias aqui, você pensando, mas converse com o marido, converse com a sua esposa, para que você sinta bem, abre um pouco seu coração, fala, olha, às vezes nós não estamos, fisicamente atraente para o outro. Tem coisas que fogem ao nosso alcance, tem coisas que estão ao nosso alcance. Exercício físico é muito importante, gente, porque exercício físico dá aquela sensação de bem-estar. Eu não tô falando só do ponto de vista estético, que isso também ajuda, mas dá aquela sensação de bem-estar, gente. Quando eu tô na minha fase, que eu faço exercício físico certinho, tudo isso estimula todos os sentidos da vida, a gente tem mais energia, a gente tem mais disposição. E o homem é a mesma coisa. Então, isso é muito importante quando a gente pensa no o que a gente quer para o nosso futuro. E isso do casamento também tem uma coisa. Você se vê casada o resto da vida com teu marido? Se você não se vê, talvez isso te desestimule a querer melhorar. Mas se você se vê casado o resto da vida com essa pessoa, você tem que pensar, eu quero isso com qualidade? O que eu quero isso para o meu futuro? Como é que eu me vejo daqui a um tempo? E se você se vê de uma forma ativamente, sexualmente falando, do seu marido satisfeito, você satisfeito, tem que trabalhar desde hoje, tem que trabalhar agora. Se tá tudo bem, ótimo, só deixar melhor. E se não tá tudo bem, como é que pode ficar tudo bem dentro da situação que eu tenho? Às vezes a gente está insatisfeita com o nosso corpo, que a maioria de nós estamos, dificilmente você conversa com uma pessoa e fala, não, tô ótimo, tô adorando como é que eu tô. Mas isso às vezes tem menos importância do que todos esses estímulos do dia a dia, desse nosso cuidado, da gente estar cheirosa, de o marido estar cheiroso, de cuidar dos dentes, cuidar do hálito. É importante, não é só o hálito ali na hora. Durante o dia, vai, né, fazer uma limpeza, cuidar, passar fio dental, isso é muito importante. Tudo isso estimula, porque se você sente mau hálito durante o dia inteiro, não tô falando da hora que levanta, que todo mundo tem, à noite fica mais difícil, não é? Porque você não teve esse estímulo. Tem pessoas que para mim, o cheiro é muito importante, gente. Então aquilo estimula também. Então observa, o que eu posso fazer para ser melhor, né? Só que essa conversa sincera com o marido, com a esposa, é bom a gente estar de coração aberto, porque às vezes o marido passa a ser um momento de acusação. E não é isso que esse assunto não é para ser um assunto de acusação, de tacar na cara, é um assunto para melhorar. Então, se você percebe que o outro tá fazendo assim,
levando por esse caminho de acusação, fala assim, olha, então vamos tentar não acusar um ao outro, vamos ver só o que a gente pode fazer de melhor para que esse assunto se torne mais leve, senão a gente está com raiva, e numa conversa que é pra gente melhorar e estimular para ter uma vida melhor, intimamente falando também, acaba sendo um momento de discussão e daí que não vai ter nada mesmo, né? O soluço passou e eu nem vi. Mas eu queria gravar um vídeo mais específico falando sobre isso. A Simone perguntou se eu sou psicóloga. Obrigada pela pergunta, Simone. Eu sou psicóloga, sim. Eu me formei já depois de adulto. Quando a Helena tinha 4 para 5 anos que ela começou a ir na escolinha, eu comecei a ir para a faculdade. A faculdade são 5 anos. Então não foi fácil, porque o meu combinado com o Fábio era, além do combinado financeiro, né, disponibilizar para eu conseguir fazer faculdade já depois de adulto e com 3 filhos, era que isso não ia atrapalhar o trabalho dele também. Então eu me organizava para tudo que eu precisasse fazer, tivesse no tempo que a Helena e o Caio e o Guilherme estivessem na escola. Quando eu comecei a fazer estágio, então não foi fácil, mas eu consegui me organizar direitinho e deu tudo certo. Eu me formei em 2019 e 2020, que eu fiz pós-graduação pela PUC, eu fiz psicologia positiva, a saúde e bem-estar. Mas foi depois de adulta, já de mulher feita, que eu fiz faculdade. Vamos ver? Acho que eu respondi tudo. Respondi tudo que tinha aqui. Se você tiver mais alguma pergunta, deixa aqui no meu vídeo. Esse vídeo ficou longo, espero que você goste, que te ajude em alguma coisa. Se eu falei alguma coisa aqui que você tem alguma coisa a acrescentar. Minha bateria tá acabando, gente do céu. Eu falei mais que homem pobre na chuva, é isso? Se você tem alguma coisa que você pode acrescentar nessas perguntas e nas respostas que pode ajudar as outras pessoas, deixa aqui no comentário. Muito obrigada por me ouvir até aqui. Se você puder, já deixa o seu like que me ajuda. Se você não for inscrito no canal, já deixa aqui a sua inscrição. E obrigado por me ouvir até aqui.